Olá, Tudo bem? tudo bem? Tudo Be- bem. Beleza. Obrigado aí por aceitar nosso convite de participar Imagina, é da um live. prazer. É um prazer. Vamos lá, Mércia, pode falar. Acho que o pessoal está ansioso para ouvir e entender um pouco o que é o coronavírus, o que é fake news, Sim, o que não é. claro. Eu acho que é muito importante esse canal de comunicação, porque eu acho que tem muita fake news e as pessoas estão muito aterrorizadas com essa doença, né? Então, tem notícias que exacerbam todo o quadro e notícias que minimizam. Eu acho que tem um meio do caminho que a gente tem que observar e que seguir. Na verdade, o SARS e o MERS, são dois tipos, são vírus coronavírus, né? Começaram a afetar a humanidade há algum tempo. Eles não são vírus novos, são vírus que estão circulando no nosso meio há algum tempo. Teve um surto grande na Ásia em torno do ano 2000, teve bastante mortalidade. E depois, em seguida, veio no Mediterrâneo. Então, é um vírus bastante conhecido pela comunidade médica, né? E ele vem para provar que realmente o nosso inimigo invisível é um inimigo muito poderoso, né? Eu vi recentemente uma entrevista do de um cara especialista em Microsoft, ele falando que o mundo seria realmente reduzido se a gente não se cuidasse no proteger a população do amigo invisível, que seriam os quadros microbiológicos, né? O coronavírus, ele é um vírus que, ao contrário do que tem se alastrado por algumas autoridades, inclusive, ele não é um vírus comum que leva a uma gripe comum. Isso é uma grande inverdade, né? A gente teve recentemente, há alguns tempos, a gente tem contato com o vírus H1N1, né, que é um vírus conhecido por todos, foi uma grande... Quando ele começou a entrar no nosso meio, todo mundo ficou meio que apavorado. Mas se sabe que o H1N1 tem umas características bem diferentes, porque as pessoas falam por que esse pânico todo em torno de um vírus vai ser igual ao H1N1. Provavelmente não vai ser, porque as características são bem diferentes em termos epidemiológicos de um e de outro, né? O influenza A, que é o H1N1, existe o influenza B, que é aquele vírus bastante conhecido que causa resfriado normal. O influenza A é o que dá o H1N1, que dá também, no final das contas, ele dá uma síndrome respiratória aguda que o coronavírus também pode dar. A diferença, por que está tão diferente a evolução do quadro, é pela característica do vírus mesmo, né? O coronavírus, ele tem a capacidade de infectar uma pessoa, infectar três. O influenza A, entenda-se o que dá H1N1, ele infecta em torno de 1,5. Então, ele é muito mais transmissível, né? Muito mais infectante, inclusive, do que o H1N1. Uma outra coisa que é extremamente importante ressaltar é a questão da mortalidade. E aí vem a história de falar que o coronavírus não dá uma virose comum, não dá mesmo. Enquanto a mortalidade é 0,02 do influenza A, do coronavírus, do SARS-CoV-2, que é esse que está no nosso meio, ele chega a 3,5% em média, né? Na Itália chegou a 12%. No Brasil, a gente está na média da OMS, que é 3,5%. Por que tem essas diferenças tão grandes? Aí é que vem a grande questão. Tem alterações populacionais, tipo, eu acabei de ler um artigo super recente, de ontem para hoje, que apareceu que por que nos países de terceiro mundo, Brasil, a gente está... Isso é uma boa notícia, e eu vou dar boas notícias aqui hoje, porque eu acho que isso também é muito importante. A gente está 3 degraus abaixo do resto dos países em termos de doentes, né? Então, por ser um vírus, uma doença muito nova, a gente está aprendendo muito com essa doença. Eu, inclusive, contraí, eu estou no 15º dia, né? Pós a infecção, já saí da quarentena. Então, e nós no Brasil estamos com a curva um pouco mais abaixo, 3 degraus dos outros países, o que é muito bom. É muito arriscado divulgar isso de uma maneira, né, indiscriminada, porque isso vai gerar uma série de alterações comportamentais, mas é uma grande verdade. Então, por que isso está acontecendo no nosso meio? É o nosso clima, que é muito quente.
São as condições populacionais em termos de genética que está alterando isso? Então, tem várias confabulações em torno do tema. O que É multifatorial, agora... né? Oi? É multifatorial? É multifatorial, não tem a sombra de dúvida, né? Por que que as crianças são afetadas, mas elas são assintomáticas, os adultos mais velhos, os adultos em idade reprodutiva e mais velhos sofrem mais com a doença? Outra pergunta importante para ser respondida. O fato é que eu acabei de ler uma coisa bem interessante, que eles estão fazendo um estudo, que ainda não foi liberado, mas é tipo um trial, vai ser liberado provavelmente por esses dias, que as populações que são vacinadas para BCG, para tuberculose, elas têm uma proteção maior. Eu achei isso incrível, porque o Brasil, ele vacina em massa. Então, Itália, França, Estados Unidos, eles não fazem, mas eles não têm mais a doença. Então, assim, é muito interessante. É uma informação fresquinha, assim. Então, é realmente uma doença muito, muito diferente de uma gripe comum. É uma doença, assim, muito diferente do influenza A, não dá para comparar. Mesmo porque quando o influenza A chegou, brevemente descobriu-se que o Oseltamivir, que era o Tamiflu, fazia um efeito muito bom. Então, 0,02% somente no nosso meio evoluíram para óbito. Gente, isso é o panelaço. Vocês estão ouvindo as panelas? Estou ouvindo. Panelaço das 8 horas, né? Todo dia tem. Tá incomodando? Será que tá? Não, para mim tá tranquilo. Pode continuar. Então, então não é uma doença igual, não é um gripinha comum. Vou falar isso várias vezes para as pessoas terem noção do risco que a gente corre, né? E assim, já no nosso país, eu vi a estatística hoje de manhã só, mas ela sempre muda muito, né? A gente já tem em torno de 6 mil casos, e o que é o mais importante para a gente conversar aqui é a questão da progressão do número de casos confirmados. Não é uma progressão, é uma progressão geométrica, ou seja, só para dar um exemplo, até o dia 25 de março nós tínhamos 1.000 casos confirmados. Do dia 21, desculpa, do início da doença até o dia 21 de março, nós tínhamos 1.000 casos notificados. Isso dá mais ou menos uns 25 dias desde o primeiro caso que a gente teve aqui no Brasil. Do dia 21 ao dia 27, foram 2.000 casos. E nesses últimos dias, dia 27 ao dia 31, foram 3.000 casos. A gente partiu de 1 para 3 em muito pouco tempo. Então, daí vem a grande importância da história do isolamento social. Isso não é balela. Isso é uma coisa para a gente entender, compreender e pôr em prática, né? Porque provavelmente nisso a gente saiu ganhando, né? Porque nosso país veio um pouco atrás da Europa, dos Estados Unidos. A gente abriu o olho numa hora muito importante e começou a fazer isolamento social. Isso realmente definiu muita coisa. As questões econômicas eu não desconsidero, eu acho que elas são muito importantes, mas a gente tem que pensar agora no momento em achatar a curva, realmente. Porque o nosso grande medo, vou falar de novo, é que as pessoas, essa doença é uma doença insidiosa. O que quer dizer insidiosa? É uma doença que não se resolve rápido. Não se resolve rápido. A gente começou a ter uma ideia de que seriam 14 dias de doença ativa e as pessoas iam ficar livres. A gente está vendo muitas vezes que as pessoas passam dos 14 dias. Então, as pessoas pouco sintomáticas, com tosse, com o nariz escorrendo, com febre, sem pneumonia. Aquelas que evoluem com pneumonia, elas ficam muito mais tempo em UTI. Então, esse respirador que existe no nosso UTI, de todos os hospitais particulares ou públicos, eles vão saturar se todo mundo ficar doente junto. Então, a história de achatar a curva é essa, para quem não entendeu ainda. É dar um tempo para que as pessoas vão adoecendo aos pouquinhos. Que muita gente vai se infectar e muita gente vai ficar doente, eu não tenho muita dúvida. Eu acho que é muito provável que isso aconteça. Mas eu tenho muita esperança, realmente, esperança baseada em evidência mesmo, de que a gente vai ter uma curva menos ascendente. Muito bom. Ó, Comércio, coisas que quem sabe faz ao vivo, né? Eu pedi meu jantar, chegou agora. Eu vou atender aqui. Não precisa interromper a live, não. Tá. O porteiro fica bravo, só um segundo. Não tem problema. Eu posso continuar falando, então? Pode. Então assim, essa é uma dúvida com relação à história da diferença do vírus, né? Porque o vírus é diferente do outro. Acho que é interessante a gente falar também, não sei se você acha que é interessante, falar dos sintomas, de qual que é a diferença de um para outro, assim, né? Então, tem vários trabalhos sendo lançados. Eu queria te falar. Tem duas... Só um segundinho.
Oi? Eu vou ter que me preparar aqui para descer lá e a gente continua a live normal, não vai parar não. Eu paro agora, então? A gente volta depois? Então a gente foca em você. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou até deixar o celular aqui e você continua, mas eu quero te deixar 3 perguntas que já me fizeram antes, que eu gostaria que você respondesse então, para eles. Eu posso responder as perguntas e depois a gente volta para... Ótimo. Aí eu vou deixar aqui, é questão de 2 minutos, eu desço e volto. Vou até tirar o fone aqui, melhor. As pessoas querem saber quais os sintomas, se você realmente for sintomático, o que apresenta de sintoma. Segundo, por que parar escolas e faculdades se os mais jovens geralmente não desenvolvem a doença? E a terceira pergunta é se a falta de testes pode estar subnotificando de forma muito grave o número de mortos e infectados. Eu já volto. Então tá. São perguntas bem cabíveis, assim, bem interessantes, né? Eu vou começar falando dos sintomas. Os sintomas realmente eles são muito variáveis, né? Como eu falei no começo, as crianças menores elas são oligossintomáticas, quer dizer oligossintomático que tem poucos sintomas, né? E a maioria dos trabalhos vem da China, porque foi onde tudo começou, né? E eles lançaram uns trials falando que de todos os sintomas presentes, a febre é o mais característico no começo do quadro, realmente, mas que a ausência da febre não é incompatível com a doença, né? Então, assim, você pode ter uma dor de garganta, né, com quadro de cefaleia associado a um quadro de dor muscular, sem febre. Isso não exclui ser Covid-19. Você pode ter uma tosse associada a uma febre, tão somente ser um Covid-19. Você pode, mediante esses sintomas, ter uma evolução rápida ou uma evolução branda. O que se sabe, mais ou menos, é que a evolução ocorre para a gravidade em torno do 5º ao 7º dia, né? Então, o que acontece são 2 quadros diferentes. Aquela pessoa que começa com tosse, dor de cabeça, febre, que evolui para um quadro respiratório de maneira rápida, dificuldade para respirar, queda do estado geral. Tem alguns pacientes que têm alteração do hábito intestinal, aparece diarreia com vômito. Então, esses pacientes, normalmente, eles evoluem para um quadro mais grave, a longo prazo ou a curto prazo, né? E aí esse vão precisar de cuidado médico mais apropriado. Nem toda pneumonia, que é aquele quadro mais agudo, que vem com tosse, falta de ar, nem toda pneumonia, e eu vou tranquilizar vocês, ela evolui sempre para um quadro grave de internação em UTI e de uso de ventilação mecânica. Muitos desses pacientes com pneumonia leve vão para casa também. Esperar a recuperação em casa. Porque não tem um medicamento. A Anvisa liberou recentemente o uso da cloroquina junto com a azitromicina, mas é em modo de tratamento experimental mesmo, para pacientes muito graves. Então, esses pacientes que têm uma pneumonia leve, né, com quadro moderado de doença, eles vão para casa sem medicamento. Então, não faz muito sentido ficar um paciente com Covid-19 no hospital sem precisar de oxigênio. Então, os que estão ficando são aqueles pacientes que fazem hipoxemia. O que é a hipoxemia? É uma falta de oxigênio no sangue, que normalmente vem de uma pneumonia. Como diagnostica a pneumonia? Existe uma coisa muito importante assim, para falar para vocês, que a história do exame para ter o diagnóstico de... Estou ainda na parte dos sintomas. Tá bom, pode continuar. Eu ainda não consegui pegar o elevador, você acredita? Nossa, sim. Então, essa história de diagnosticar a pneumonia, ela vem muito para ensinar para a classe médica a importância da tomografia. Então, a tomografia, alguns trabalhos também chineses, ela vem provar de que ela é mais fiel até do que o exame do cotonete do nariz, que é um PCR que diagnostica o anticorpo na sua mucosa nasal. Então, a tomografia, ela é extremamente fiel para diagnosticar a pneumonia. A
tomografia ela é solicitada somente para esses pacientes que têm tosse com progressão para ausculta pulmonar alterada, né? Ou desconforto respiratório. Então, não é todo mundo que vai ter Covid-19 que vai fazer uma tomografia. Não faz sentido, né? Existem trabalhos também que falam que a ultrassom de tórax também é um bom método, mas está se estudando isso melhor. O fato é que vocês têm que ter essa noção de que o sintoma é muito parecido com outros vírus, mas a evolução da doença é muito diferente. A gente está acostumado a ter um quadro gripal, que ele faz um quadro muito característico. Você está sem sintoma, daí você tem um pico de sintoma, você faz um platôzinho e você fica bom. O que está se observando na clínica do Covid-19 não é isso. Está se observando o seguinte, que ele faz mais um quadro flutuante durante algum tempo. E que tem pacientes que duram esse sintoma até mais do que 14 dias. Né? Uma coisa muito interessante que eu queria dividir com vocês é a respeito dos quadros nasais. É muito comum, perante uma gripe, a gente ter rinorreia. O que é rinorreia? Aquela secreção clara que desce pelo nariz. No Covid-19, isso não é tão comum. É mais comum em criança. Normalmente, o adulto doente, ele não tem essa descarga nasal. Né? É uma coisa interessante. E ainda envolvendo esse quadro respiratório alto, tem muitos pacientes que não desenvolvem nenhum outro sintoma, a não ser o que a gente chama de anosmia. O que é a anosmia? E a ageusia. Temos médicos difíceis, mas que vocês vão ouvir muito daqui para frente, provavelmente. A anosmia é a ausência de sentir o cheiro. Você não sente cheiro de nada. E a falta do paladar é a ageusia, que você não consegue sentir gosto das coisas. Os dois sintomas estão muito associados. E é muito comum num quadro gripal normal você ter isso, mas está associado sempre a uma obstrução nasal, nariz fechado, rinorreia, daí secundariamente você tem uma anosmia. No quadro do Covid-19, isso não acontece. É o nariz seco, sem nada de descarga nasal, sem obstrução, e você não sente cheiro, não sente gosto de nada. Então, isso, em muitos lugares do mundo, está sendo um marcador de doença, inclusive. Bem fiel. Então, eu tenho uma amiga que desenvolveu uma anosmia súbita. Daí ela testou, porque ela também é médica, e veio positivo. Então, e esses quadros normalmente são quadros mais leves, evoluem para quadros mais leves. Então, de sintomas eu acho que é isso. Uma pergunta bem interessante, porque para as escolas, se as crianças não ficam doentes. As crianças ficam doentes, sim. Isso é uma ideia errada de que as crianças não ficam doentes. Inclusive, a gente tem um grande problema na pediatria, e eu sou pediatra, que no outono a gente lida com uma série de doenças. Então, a gente lida com vários vírus. Um deles é o H1N1. Então, a gente estava morrendo de medo dessa chegada do Covid-19 se superajuntar aos diagnósticos de influenza, uma vez que eles levam um quadro pulmonar grave igual. A clínica é igual, os achados tomográficos são iguais. Então, essa ideia de que criança não fica doente é uma ideia errada. O que existe, uma ideia que é real, é de que a criança não fica doente grave. Isso é bem documentado, né? Existem relatos isolados de morte de criança, mas não bem documentado. Aqui no Brasil teve um relato de que está esperando comprovação de um menino de 18 anos, que na verdade é um adolescente, né? E tem um relato muito bem definido de um paciente na China que tinha 13 anos, que tinha comorbidade associada. Aqui no Brasil, o paciente mais jovem que evoluiu para óbito, tinha 23 anos. No Rio Grande do Norte. Então, a ideia de fechar as escolas é por um motivo muito simples. Quem cuida da criança na escola normalmente são adultos jovens ou adultos na meia idade, né? Então, essas crianças pouco sintomáticas, existe a discussão, inclusive, que os sem sintomas também transmitem, elas são um veículo de transmissão. Então, qual que é a faixa etária mais acometida de doença grave? Os idosos. Onde esses idosos estão? Agora, eles estão em casa, mas a meia-idade tem uma vida muito ativa no nosso país, o que é muito, muito bom. Mas eles ficam mais expostos. Então, quem vai buscar a criança na escola? A avó vai buscar. Quem é coordenador da escola? Normalmente é alguém que tem mais idade. Isso não é uma regra, mas isso é muito mais comum, né? Então, a história de fechar as escolas e tirar as crianças das escolas é uma ideia muito simples de evitar a contaminação de quem está na linha de frente de risco de gravidade. Né? Então, é basicamente essa a intenção. Não esquecendo que criança fica doente, né? Não esquecendo que criança fica grave.
É essa mais ou menos a ideia que eu queria passar. Com relação à subnotificação, não tenham dúvidas de que você está sendo subnotificado. Inclusive, é muito de se assustar você entender que existe uma doença viral no mundo com 12% de mortalidade. Isso é uma coisa que, como médica, me assusta muito. Imagina você, eu estou falando agora da subnotificação, e eu acho que é um assunto bem importante. Uhum. Eu comecei a falar que não tenha dúvida de que está sendo subnotificado, né? Eu vi agora recentemente uma recomendação do Ministério da Saúde. Eles trouxeram um monte de... Porque tem dois testes básicos para a doença, né? Tem o PCR, que você coleta o suave da narina, você vê os anticorpos, que é 90% de sensibilidade, ele é muito fiel. E tem o do dedo, que você procura o anticorpo já lá dentro. Ele mostra em pouco tempo que se você está positivo ou não, e se você é IgM, se você é o doente agudo, ou se você já teve e sarou. Entendeu? Esses kits de furar o dedo, que são mais rápidos, estão vindo uma carga muito grande da China para cá. O Ministério comprou, o que é uma notícia muito boa, outra notícia muito boa. Mas, enfim, essa epidemiologia nossa pode estar completamente furada. E não se enganem, não é só no Brasil. Talvez no mundo inteiro. Porque comecei a falar da mortalidade. Eu, como médica, quando eu vejo uma doença viral que tem 12% de mortalidade, isso me assusta muito. Porque essa é a porcentagem de morte na Itália. Então, isso é muito assustador. Então, o que a gente está pensando no meio? Que, na verdade, tem muito mais caso que você não diagnosticou. Então, se você tem mais casos não diagnosticado, você tem um denominador maior. Então você vai acabar tendo uma faixa de mortalidade muito alta que não existe. Você está tirando a morte de uma população muito menor, mas ela é muito maior. Então, talvez essa taxa de mortalidade seja realmente alta porque existe muita subnotificação. E isso é uma coisa que nos alivia bastante, entendeu? Então, eu acho que é provável, inclusive, a nossa taxa, que está na média da OMS, seja menor do que essa. Porque está sendo pouco diagnosticado. Entendi. Entendeu? Então, porque, querendo ou não, os óbitos, a maioria deles acabam sendo identificados. E se você tem menos casos Exatamente. identificados, a taxa de Exatamente. mortalidade é A maior. conta não bate, exatamente, entendeu? Então, eu acho que é isso que está acontecendo com relação à taxa de mortalidade que assusta, né? Principalmente na Europa, né? Você falou já da questão da escola, da criança e os avós na Falei, Itália aqui? falei, resumir de novo, que na verdade é por conta que são veículos, né? As crianças são veículos de contaminação. E tem-se uma discussão muito forte agora no meio de que, inclusive, as crianças que não têm sintomas, que elas transmitem. Então, isso é muito grave, né? Tipo, transmitir para o cuidador. E aí eu vou falar uma coisa que eu acho que é interessante alertar vocês, a história de que o que é EPI? EPI são instrumentos de proteção individual. Como usar e quando usar? Isso é muito... A gente da área médica, a gente usa bastante isso. A enfermagem usa bastante isso. Por que é importante usar isso no nosso dia a dia atualmente? Muitas pessoas chegaram para mim e perguntaram de usar luva. Luva, não tem indicação de usar luva em casa. Porque você consegue lavar melhor a mão do que lavar a luva. Então, luva, tira isso da questão. Não usa luva. Usa álcool gel, né? Bastante, o tempo inteiro. E lava a mão com água e sabão. Me perguntaram também até quando o álcool gel faz efeito, né? Então, eu costumo fazer dar uma ideia que mais ou menos você lava, passa a mão e a mão vai estar lisinha. Essa é uma mão que pode, de novo, usar o álcool para limpar. Se você for usar o álcool, fizer isso com a mão e sair um pozinho, tá na hora de lavar. Então, assim, quando tem resíduo, é água e sabão, né? E é lavar, eu costumo falar para as crianças que eu ensino, que você canta um parabéns a você 2 vezes para lavar a mão. É o tempo que você lava uma mão bem lavada, né? Cantando. Então, Caramba, é bastante tempo, então. É bastante, são 20 segundos, mais ou menos, para cada mão. Entendeu? É bastante tempo. Então, não usem luvas em casa. Isso é muito importante. A diluição para lavar a água sanitária ela é muito eficaz contra o vírus. Então, a diluição é de uma proporção para 9. Se você coloca um copo de americano, você coloca 9 de água e 1 de água sanitária para limpar a casa. Isso é uma diluição muito grande. Mas, só para vocês terem uma ideia. Quando e como usar a máscara, né?
A máscara descartável, existe uma máscara chamada N95, que é aquela máscara que a maioria das pessoas vê quando passa a imagem da China, que é uma máscara diferente. Ela parece um bico de pato. Aquela máscara, para ser bem usada, ela não é barata. E para ser bem usada, ela só pode ser usada uma vez. Então, você imagina o bom uso da máscara N95, ela é usada uma vez e você não pode dobrar ela. Você pega ela, tem toda uma técnica para você vestir ela. Então, tem muita gente jogando dinheiro fora. Não adianta comprar N95 para quem não é médico. Não adianta, não vale a pena. Entendeu? Tem um jeito de vestir, tem como usar, ela dura somente 24 horas. Então, não faz muito sentido para quem não é médico, ok? Essa máscara, esqueça. O que existe é que a transmissão do vírus, ela é por gotícula, né? Ou seja, você fala, você solta gotículas, a gotícula se deposita em áreas inertes, que é onde ele mais vive, ele vive por horas, né? Daí passou uma criança, põe a mão em cima, põe na boca, contaminou. Por isso que é tão importante lavar a mão. E aí, o que essa máscara faz? A máscara, ela normalmente tem 3 camadas. A máscara boa tem 3 camadas de tecido. Ela tem que ser impermeabilizante. Essa é a grande verdade. Então, essa máscara cirúrgica, eu tenho várias aqui em casa, mas eu não tenho uma agora aqui. Ela, você acopla ao rosto e ela, teoricamente, tem que ser trocada de 3 em 3 horas. Essa é a grande verdade. Olha, eu vou mostrar uma máscara que eu tenho aqui. Você me disse ela eu posso reutilizar. Usei uma vez, mas eu acho que não pode. Tá. Essa daqui já era, né? Aqui, não, essa máscara está em boa condição de uso, viu? Está em boa condição de uso. Porque, na verdade, ó, mostra ela melhor. Eu acho que dá para usar ainda assim. Normalmente a gente usa de maneira contínua durante 3 horas. Daí você troca, né? Quando usar, vale a pena sair na rua com máscara? Apesar de todo mundo falar que não, eu vou falar a real para vocês. Vale a pena. Vale a pena. A recomendação é usar máscara para as pessoas usarem máscara que são com sintoma, que é para não contaminar o outro. E os cuidadores os cuidadores de crianças, né? Põe a máscara, porque a criança pode ser aquele portador que transmite para o adulto. Essa é a indicação que existe. Agora eu vou falar para vocês do que está em torno disso. O grande medo da gente é de todo mundo sair usando máscara na rua e achar que isso dá um superpoder de proteção. Tipo, eu sou o Superman com máscara, ninguém vai me pegar. Não existe. A superproteção aqui, ela realmente é lavar a mão. Lavar a mão, porque a mão é a superfície onde ele fica mais tempo. Os objetos inanimados é onde ele fica mais tempo. Então, a máscara, ela te protege se ela vier junto com as outras dicas de higiene. Não é só a máscara que vai resolver. Então, mesmo porque quando você usou máscara, você percebeu. Você está de máscara, você põe o tempo inteiro a mão no rosto para arrumar a máscara. Isso já é uma fonte de contaminação. Então, assim, usar máscara tem que saber usar. Não é todo mundo que usa máscara e previne. Às vezes tem piora de usar máscara. Entendeu? E a máscara, eu vi um vídeo do pessoal da República Tcheca, de Praga, não sei se você já recebeu, lá eles estão com um número baixo para o padrão da Europa, e lá todo mundo usa máscara. Eles falam que a máscara é para você não contagiar o outro, não é nem para te proteger. É para evitar mesmo. É um ciclo, né? É isso que é interessante dessa doença. Proteger o outro quer dizer proteger você. Se a gente parar de olhar o nosso umbigo, a gente vai tirar isso de letra. Entendeu? A história de dar saidinha para ir no mercado com sintoma, não faça isso. Não vale a pena, isso volta para o seu filho que está bom em casa, para sua mãe que está em casa, o entregador vai levar depois contaminado, vai contaminar a sua mãe. Então, assim, a gente tem que ter a ideia de que isso é uma coisa dinâmica. Proteger o seu umbigo, você não vai proteger todo mundo que está ao seu redor, não. Só você vai ser protegido. Então, a máscara serve de verdade para proteger tanto quem está usando como quem está recebendo. Desde que quem está usando use de maneira adequada. Não fique pondo a mão no rosto o tempo inteiro, lava a mão uma vez por dia, isso aí vai dar errado. Entendeu? Eu tenho uma experiência, não só como médica, não só teórica, porque eu contraí, e eu tenho um bebê de 1 ano que até agora não teve sintoma nenhum. Se ele adquiriu e ficou sintomático, ou se ele não adquiriu, eu não consigo saber, porque não tem teste para ver o anticorpo ainda. Mas assim, eu usava máscara, eu uso ainda máscara, porque eu tô meio ainda naquele nível de se proteger todo mundo, né? E aí eu usava máscara, usava álcool direto. Ele não tem sintoma. Então, assim, isso é muito gratificante de você entender que se você lê a cartilha, se você faz tudo direitinho, vai dar certo. A gente não vai chegar nesse nível desesperador da Itália, da Espanha, que já passou a China.
Estados Unidos, né, que está desenfreado lá também. Os Estados Unidos desenfreou de uma forma mais assim. O Trump, ele deu uma de Bolsonaro no começo, né? Ele deu uma soltada, né? Assim como o da Itália, né? Então, eu acho que o ministro, o Mandetta, ele é incrível, ele está fazendo tudo que realmente que deve ser difícil para ele, inclusive, mas a gente tem que seguir essas normas, porque são normas mundiais, né? Você viu aquele vídeo recente do diretor da OMS falando do ganha-pão de cada dia? Você chegou a ver esse vídeo? Então, isso viralizou, mas assim, eu acho que foi muito mal interpretado. Eu acho que o Brasil, óbvio que cada caso é cada caso, eu respeito muito a questão social no Brasil, muito, porque eu trabalho em população carente, eu sei como que é isso de verdade. Mas assim, eu tenho medo, eu sou médica, eu tenho medo de morte por doença. Eu acho que quando a gente melhora esse aspecto de saúde que não é controlável, o resto a gente consegue controlar, consegue organizar depois a sociedade de uma forma que tudo dê certo. Agora, perder gente... Eu acho que toda vida é importante, qualquer idade é importante, entendeu? Então, eu sou muito otimista, eu acho que a gente está muito bem na fita. Não quero que isso seja contar a vitória antes do tempo, mas a gente está um pouco mais de um mês com essa doença no nosso meio. E a gente está numa curva, é estranho comparar a curva de crescimento de doença, mas acho que aqui cabe falar isso, próxima de Portugal, que é uma curva mais estável. Eu espero que a gente continue assim por muito tempo. Eu acho que a quarentena vai ficar por mais 14 dias, sim. A gente vai ver essa melhora gritante daqui a 2 semanas, porque sempre é assim, a gente está atrasado 2 semanas. Então a gente vai ver o que a gente está fazendo agora só daqui a 2 semanas. Então isso é muito gratificante de saber. Eu acho que tem uma valorização individual muito grande, você fazer o certo, né? Você não contamina ninguém, você não vai matar ninguém, porque a gente virou uma arma biológica, essa é uma grande verdade. A gente é uma arma biológica, né? E vai contribuir para que o Brasil saia disso de maneira mais rápida e que a economia seja retomada de maneira mais rápida. Acho que essa é a ideia, entendeu? Mércia, tem umas perguntas que o pessoal fez aqui, para a gente aproveitar aqui o seu tempo. A Paula perguntou como você imagina que será o retorno às aulas. Ela não consegue imaginar antes de uma vacina ser descoberta. E a Ivone perguntou se quem trabalha em hospital veterinário no atendimento ao público precisa utilizar máscara. Ok. 2 coisas bem interessantes. A questão da volta às aulas, eu vou falar aqui uma coisa para vocês, que é uma coisa muito importante ser entendida. Toda e qualquer doença, a gente adquire imunidade de 2 formas. Não tem outra forma para adquirir imunidade. Ou você adquire imunidade ficando doente, que a gente chama a imunidade adquirida, que é a forma mais segura de se adquirir imunidade. Por isso que quando você pega a catapora, você nunca mais pega a catapora. Se você faz a vacina da catapora, você pode ter uma catapora mini. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque tem a forma adquirida, que é tendo a doença, e tem a outra forma, que é a forma que você adquire pela vacina, que também é segura, mas depende de outros fatores individuais para ter a viragem ou não, né? Então, a gente tem a ideia de que, isso tudo é uma ideia que a gente pega de modelos de outras doenças, né? Que a volta às aulas tem muito a ver com o tanto de gente que se contaminar, que vai adquirir imunidade e que vai diminuir essa curva, entendeu? Então, assim, quando que isso vai acontecer? Quando que a gente vai ter anticorpo? Porque você começa a criar anticorpo, que é a nossa defesa, no soldadinho de defesa, desde o primeiro minuto que você é infectado. Só que quando vai acontecer no Covid-19, desses anticorpos conseguirem te proteger de uma doença de novo? Isso é uma grande pergunta. Como é uma doença nova, a gente não sabe direito isso ainda. Mas como toda e qualquer doença viral, vai chegar uma hora, com certeza, de que mais da metade da população vai estar imune a ela. Ou por vacina, ou porque adquiriu, ficou boa e sarou. No mundo, existe em torno de curados, eu até anotei aqui, porque são números tão gigantes que a gente até se perde. Atualmente tem uns 820 mil casos de doença. Desses, 41 mil vieram a morreram, né? E tem 700 mil casos de cura. Isso é muito incrível. A gente não fala disso, então isso é muito importante, né? E essa imunidade adquirida, ela é uma imunidade real. Você não vai ter a doença de novo. Até que se prove o contrário. Os outros vírus são assim. Ah, mas por que o H1N1 é um vírus que todo ano muda a vacina? Porque ele muda a cepa. Ele vai mudando. Mas você tem já uma imunidade. Por isso que tem uma melhora muito grande de ano a ano. Então a gente espera que o Covid-19 se comporte de uma forma que a gente consiga realmente
adquirindo a doença, tendo contato de novo com ela, não tê-la de novo. E aí, nesse momento em que a maior parte da população pegou a doença e sarou, vai ser um momento seguro de todo mundo ir para a rua. Na China, eles liberaram o convívio agora porque eles estabilizaram o número de casos. Eles estão tendo casos novos de gente que vem de fora, não autóctone, não de dentro da cidade. Então, isso também é uma outra possibilidade, né? De que as crianças voltem para a escola daqui a 2, 3 meses, de acordo com a evolução do quadro. Se a curva estabilizou, ok, não tem problema, a gente não vai esperar. Uma coisa que choca muito quando eu falo para as pessoas é o seguinte: o vírus não vai embora, gente. O vírus não vai embora. Ele vai estar aqui no próximo ano, no outro, no outro. Não tem jeito. Ele já está no nosso meio. Ele vai se adaptar à nossa vida, o nosso corpo vai começar a ter reação a esse vírus, a gente não vai ficar mais doente daqui a pouco. Né? Isso pode durar algum tempo de uma maneira mais estável, mas a gente não pode parar a nossa vida por muito tempo. Eu entendo a história das escolas, eu também tenho 2 filhos e é bem difícil lidar com isso. Eu acho que em torno de 2 a 3 meses, estabilizando essa curva, eu acho que o retorno seria com mais segurança. Eu não sei se vai ser assim, porque tem muita coisa envolvida, tem coisa social envolvida. Tipo, a escola não pode parar de receber, os pais não podem trabalhar com as crianças em casa. Tudo isso, é como você falou, é multifatorial. Agora, em termos de segurança, é basicamente isso. Estaremos seguros quando mais da metade da população tiver adquirido a doença, ficado imune a ela, ou se estou rezando para que isso aconteça, se chegue uma vacina para a doença. Chegou a vacina, gente, é incrível. Chegou a vacina, acabou o pânico, porque a vacina ela dá uma imunidade bem importante também, sem precisar pegar a doença. Então, aqueles que nunca tiveram não precisam pegar para ficarem imunes. Isso é incrível. Isso vai demandar um pouco mais de tempo, não tenho dúvida disso. Olha, muito legal. Outra era do quem trabalha no hospital veterinário com atendimento ao público, se tem que usar a máscara. Existia uma dúvida muito grande se tem casos de coronavírus em animais. Existem, sim, casos de coronavírus em animais, sim. O problema é que a gente não sabe se esse vírus do animal contamina o ser humano. Esse é um grande problema. Que ele existe em outras raças animais, existe. Isso é uma coisa já determinada. Agora, se passa, é uma grande interrogação. Agora, se você trabalha com o público, o seu risco é o mesmo. Independente do cãozinho, o risco é de contato com o ser humano também. Então, acho que funciona da mesma forma que eu falei da máscara. Lembra? Lavar sempre a mão sempre limpa, com máscara associada à prevenção. Acho que vale muito a pena. Quanto tempo demora para ter uma vacina? A Cáceres Kleber perguntou aqui. Isso. Qualquer processo de fabricação de uma vacina e de tudo que é tratamento e medicamento requer bastante tempo. Em média, eu não estou falando que vai acontecer agora, é de 1 a 2 anos para maturar uma vacina. Foi o que aconteceu com o H1N1. Meu Deus, é demorado, então. É um processo muito gradual, porque você tem que fazer teste, você tem que adquirir as patentes do material que você vai usar, entendeu? O que tem, mas isso não quer dizer que não apareça uma vacina de uma hora para outra, porque tem muito interesse econômico. Sabe que dinheiro, aquela história do Caetano Veloso, né? É que destrói coisas belas, né? É verdade. Então, assim, então tem muita gente interessada que o corona vai embora. Isso é muito bom para todo mundo. Essa doença é uma doença poli. Eu vou comendo, se não se importar. Não tem problema. Tô ficando com fome já. Ela é uma doença que ela não vê sexo, ela não vê gênero, ela não vê cor, ela não vê classe social. Isso é incrível, né? Porque isso mostra para a sociedade, mais um tapa, né? Que assim, doença tem que ser tratada de maneira igual para todo mundo. Doença é doença. Gente é gente igual em qualquer classe social. Né? Então, mas como o mundo é capitalista, eu não sou contra o capitalismo, mas assim, acho que a gente tem que ter noção de como as coisas acontecem. Como o mundo é capitalista e tem muita potência mundial sofrendo muito, tipo, leia-se Estados Unidos, eu acho que é muito provável que saia uma vacina a jato, assim, daqui a pouco. Eu não duvido muito disso. Então, um medicamento. Com relação a tratamento, que a gente não falou, que eu acho que é importante tranquilizar também, você vê que eu falo muito, né? Mas olha que legal, o Fernando Neupmann, que é amigo nosso que mora lá em Nova York, ele disse que lá no estado de Nova York morreu um bebê de 6 meses. Existe relato sim de morte de bebê, sim. Eu tinha lido já essa reportagem. Essa é muito legal, essa troca, porque assim, as coisas chegam muito picadas pra gente aqui no Brasil, e de maneira muito desencontrada. Falaram que esse moleque que morreu
em Minas Gerais, se não me engano, ele tinha 10 anos, o cara tinha 18. Então, saber disso, para quem viveu, é muito importante também. Então, e tem vários medicamentos também associados que estão sendo pesquisados, que estão em vias de serem liberados também. Isso ninguém sabe, não é só a azitromicina com a cloroquina. Tem os medicamentos feitos para AIDS, que o Remdesivir, que é bem conhecido no meio, que está com estudos bem avançados na China com relação à efetividade de tratamento, o que é muito importante também, né? Que mais? Tem mais alguma? Perguntaram também a questão dos idosos, quanto tempo eles têm que continuar em casa. Você falou 2 a 3 meses, suas amigas aqui falaram, pelo amor de Deus, amiga, eu vou ficar maluca, não dá. Eu sei. Eu falei em termos de segurança, né? Segurança, para ir para a escola com segurança. Mas eu acho provável que volte bem antes. Acho sim. Acho que não vai durar esse tempo todo porque não tem condição. Eu imagino isso. Falando como médica, né? Nem como mãe. Também queria que os meus filhos voltassem para a escola porque estagnou, né? Parou o aprendizado. Isso é muito ruim, né? O que você falou? Dos idosos. Os idosos vão ficar em casa até que se tenha segurança. Ou até que a curva achate. Senão ninguém aguenta mais ouvir. Até que a curva fique igual de transmissão. Porque se o idoso ficar doente e ele precisar de um respirador, vai ter um respirador no hospital para ele. Então, assim, não é de eterno isso. Não é a vida toda que vai ser assim. Não vai esperar o vírus ir embora porque ele não vai embora. Vai chegar uma hora que a nossa vida vai se equalizar. Vai ficar estável. Vai ter doente, mas vai ter como tratar esse doente. Esse é o ponto que a gente quer chegar. Então, nesse ponto, os de mais idade podem ir para a rua. Porque também ninguém aguenta ficar trancado em casa há muito tempo, né? E se eles forem para a rua, eles podem adoecer igual agora. Não tem nenhuma diferença. Mas aí tem um aparato para tratamento melhor do que nesse momento. Vai ter um remédio que sirva melhor do que nesse momento. Pode ter uma vacina que está sendo formulada para ser feita no idoso. Então, esse momento é um momento de espera. De espera. Legal. A mensagem que eu quero passar é essa. Ó, pessoal, a Mércia, vocês podem ver, ela tem muito conhecimento. Então eu fui pegar meu jantar, deixei ela falando aqui, ela falou de vários pontos. Eu vou disponibilizar essa live depois no IGTV, no Facebook, no YouTube. Eu quero agradecer muito a participação dela. Ela também tem que fazer o jantar aí para a família dela. Tem muitas perguntas aqui, Mércia. A gente pode, talvez, se você quiser, na semana que vem, fazer uma outra live atualizando já com novidades dos números. Chegaram muitos testes. Eu mesmo destinei das minhas emendas 100%, 2 milhões de reais para isso. Ótimo. Então, vão ser comprados novos testes, EPI, respiradores, e a infra para o ponto mais alto da curva está sendo preparada. Joia. E aí eu acho que você trouxe muitos recados legais aqui que eu mesmo não sabia. Eu estava lavando a mão errado, eu estava lavando a mão rapidinho ali. Você não canta parabéns? Não canto parabéns, vou começar a cantar parabéns. 2 vezes, é isso? Um em cada mão, é. Um em cada mão, então vou caprichar. Assim, eu queria falar só mais uma coisa, eu queria parabenizar. Pode falar. Parabenizar essa iniciativa. Eu sou muito disponível, porque eu acho que o papel do médico é informar também. Daqui a pouco eu estou voltando para a linha de frente, eu quero voltar para cuidar das pessoas. E assim, eu quero falar que o Brasil, a gente tem que ter muito orgulho do nosso país por vários motivos. A gente é o 3º país do mundo que mais tem respirador em hospital. É uma grande coisa boa que a gente não sabe do Brasil. Não sabia desse número. Sim, é o 3º país que mais tem respirador no mundo. Entendeu? O HC fechou uma ala inteira do hospital. É a coisa mais incrível do mundo que eles fizeram. A organização que eles fizeram. O SUS é muito importante. A gente tem que lutar muito pelo SUS. Eu sou fã do SUS. Então, eu acho que a gente está num caminho de melhora. As guerras, elas serviram no passado para trazer grandes avanços. Isso não é uma guerra. Pelo menos bélico. É outro tipo de belicismo. Acho que é guerra com o invisível, com coisas que fazem adoecer de uma maneira física e orgânica, né? Não é o que te mata com a arma de fogo, mas você está morrendo também. Então, eu acho que isso também vai ser muito positivo para a nossa evolução. Porque eu acho que isso vai crescer, fazer a medicina crescer. As pessoas vão olhar melhor para a pesquisa, que no Brasil estava jogado para escanteio. Vamos ressuscitar o SUS, que é extremamente importante para essa população carente que precisa de cuidado de verdade. E quando a gente tem uma doença grave assim, as diretrizes todas vêm do SUS, não vêm do hospital particular. Então a gente tem que ter um SUS forte para isso. Eu falo bastante. Muito bom, não. O pessoal está adorando. Ó. Só elogios, todo mundo te adorou. Sua disponibilidade aí, sua linguagem acessível. Eu estou aqui... Ó, Mércia, eu sou um cara que
eu defendo a liberdade, né? Então, as minhas convicções eu não imponho para ninguém em respeito de cada um. Eu sou católico e tem um amigo meu aqui, que é o Diácono Darley, tá aqui, mandou um abraço para todo mundo, e ele falou que se eu não quiser cantar o parabéns, eu posso rezar uma Ave Maria enquanto eu lavo a mão. Eu vou acoplar isso ao meu hábito aqui em casa, então. E, poxa, eu quero te agradecer de coração mesmo. Obrigado, parabéns aí pela sua dedicação na sua profissão, o exemplo que você está dando de cuidado na sua casa. Perguntaram aí, eu tenho criança pequena, como é que eu faço para uma moça que escreveu... Agora eu aprendi, gente, eu sou muito leiga em live, essas coisas, eu sou muito antiga. Eu agora estou vendo que tem um monte de coisa aqui, nossa, que legal. Ai, obrigada. Tem Obrigada. um monte de comentário aqui, o pessoal te elogiando, e querem saber suas redes, porque eu acho o seguinte, se você tiver tempo e disponibilidade, você pode, você mesma alimentar a sua rede, escolhe uma rede sua e disponibilizar, às vezes, responder aquele FAQ, perguntas frequentes, Sim. e você fazer isso. Legal, eu vou pensar em tudo isso, é muito novo para mim também. Eu sou aquela médica, como eu tô falando, da linha de frente, que põe a mão na massa. Eu sou essa. Mas a doença me fez ficar em casa e isso para mim é um grande presente, poder contribuir de alguma forma para que as pessoas se informem e se cuidem para ficarem menos doentes, entendeu? Foi um presente para mim. Eu quero agradecer a você também pelo convite. Valeu, brigadão, parabéns, boa sorte. Obrigada. E se você puder, na semana que vem, a gente faz uma nova live e atualiza o cenário aí. Sim, será um prazer. Obrigada. Valeu, Deus te abençoe, bom descanso com a sua família. Tchau, gente. Obrigada.